Mudanças na Previdência Social e consequências para a aposentadoria no setor público e privado é o assunto do tema jurídico de hoje. Boa tarde. Fim do Ministério da Previdência e o impacto nas reformas. Esse é o assunto do tema jurídico de hoje. Para falar sobre ele, convidamos o professor do curso de Direito da Facisa, especialista em Direito Constitucional e Previdenciário, Antônio Marques Almeida. Professor, seja bem-vindo aqui ao tema jurídico. É muito bom tê-lo aqui conosco. E para falar de um tema que acabou sendo extremamente atual, né? Temos aí o fim do Ministério, depois de 42 anos, não temos mais um Ministério da Previdência. Que impacto isso tem na vida do cidadão? Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Esse momento é um momento importantíssimo, né, para os direitos fundamentais e sociais do trabalhador brasileiro, porque considero que a Previdência Social é um direito fundamental e, de fato, desde 1º de maio de 1974, quando foi fundado o Ministério da Previdência Social, 42 anos, né, depois, como você disse, um pouquinho mais, foi extinto esse ministério e, na realidade, foi fundido uma parte do Ministério da Previdência, o INSS, foi para o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, né, formado agora nesse atual governo, e uma parte, a parte estrutural do Ministério, a parte financeira também do Ministério, foi para o Ministério da Fazenda. Isso, de fato, vai trazer consequências muito grandes, né, para a Previdência Social. E, além do mais, se fala ainda nessa chamada reforma da Previdência, né, que está por vir aí. Mas vai funcionar um ministério fatiado? Você acha que isso vai complicar a vida do cidadão de alguma maneira? De fato, já foi assim, né? De fato, antes, né, da reforma da Previdência Social, na década de 80, 90, se tinha o IAPAS, né, que era responsável pela arrecadação, e o INSS, né, que fazia a concessão e manutenção dos benefícios. Era o PIB um pobre e o PIB um rico. Então, uma fórmula que já tinha mostrado um certo desgaste e agora a gente precisou voltar atrás. Eu entendo que sim. Eu entendo que essa mudança aí, porque dá uma conotação eminentemente econômico-financeira, né? E que a gente não pode, de certa forma, entender que seja assim, porque a Previdência Social, enquanto direito fundamental, é necessário que cada vez mais seja concretizado esse direito fundamental e tenha-se avanços sociais nessa área. A Constituição não permite, e o nosso ordenamento jurídico é assim, e tanto se fala hoje em Constituição dirigente, né, em se seguir a nossa Carta Magna, né, que não se pode pensar em retrocesso social. Né? Então, eu entendo que se a mudança vier para aprimorar, para avançar, tudo bem, mas eu entendo que esse esfacelamento, vamos dizer assim, essa forma de separar, talvez seja prejudicial no todo, né, para o direito fundamental de previdência social do trabalhador. Que tipo de impacto essa mudança pode ter no que se refere ao andamento das reformas? Em relação a reformas que eu acho que, de certa forma, são necessárias, né? Quando a gente fala em reforma da Previdência, realmente é um assunto complexo, mas é um assunto que, no mundo todo, né, sempre se atualiza, né, o sistema previdenciário. Eu acho que a reforma previdenciária ela é essencial, ela é necessária. Agora, uma reforma previdenciária estrutural, né, uma reforma previdenciária pontual, uma reforma previdenciária para satisfazer determinadas situações pontuais, né, ou mesmo satisfazer um viés só econômico. Né? A reforma previdenciária claro que deve ter o viés econômico, mas também tem o viés social, né? O viés de direito social para o trabalhador e de avanço social para os trabalhadores. Quais são os pontos que o senhor consideraria apenas como pontuais e não estruturais e que não fariam a gente avançar qualitativamente? A reforma previdenciária, ela vem sendo feita, a legislação previdenciária, ela vem se mudando constantemente. O ano passado, nós tivemos mudanças em relação à pensão por morte, em relação
ao chamado fator previdenciário, que eu entendo que são mudanças pontuais, mas a mudança estrutural tem que pensar nos benefícios, né, previdenciários como um todo, no que a Constituição fala que a nossa Previdência deve dar cobertura, né, no que é a Previdência Social brasileira, que é contributiva. Ou seja, é preciso que se pense a Previdência como um todo, e não só como alguns pontos de idade mínima, reforma pontuais de aposentadorias e pensões. Eu acho que tem que pensar como um todo. O senhor fala em idade mínima, e isso tem sido, acho que, o ponto de maior visibilidade, né, para o trabalhador de uma maneira geral, sobretudo aquele que está já no meio do caminho, né, já sonhando com a aposentadoria e meio que se sentindo ameaçado, porque o tempo todo fica essa divulgação de que, olha, se você ia se aposentar aos 60, aos 65, não vai ser mais. Quer dizer, minha aposentadoria que chegaria daqui a 10 anos vai chegar até daqui a 20. Finalmente, o que é que há de concreto para que o trabalhador possa entender de fato? Eu acho que ainda há muita confusão na cabeça dele, fator 95, 85, fica tudo muito confuso. Acho que seria bom o senhor esclarecer. Bom, para esclarecer esse ponto, é importante que a gente entenda, né, que as pessoas entendam quais são, né, as aposentadorias, as modalidades e espécies de aposentadorias que existem hoje na nossa Previdência Social. E aqui eu estou falando da Previdência, do regime geral de Previdência Social, que é a Previdência dos trabalhadores da iniciativa privada. Hoje nós temos 4 modalidades ou espécies de aposentadorias, sendo uma aposentadoria por invalidez, né, que essa não está em discussão, e nós temos ainda a aposentadoria por idade, cujo requisito para que o trabalhador possa obter essa aposentadoria por idade, hoje a regra atual é que o homem tenha 65 anos de idade e a mulher 60 anos, e que ambos tenham uma carência ou um tempo mínimo de contribuição de 15 anos de tempo de contribuição. Existe também um outro tipo de aposentadoria no regime geral de previdência social, que é a aposentadoria por tempo de contribuição. Essa aposentadoria, inclusive, o Brasil é um dos poucos países que tem esse tipo de aposentadoria. A Constituição, quando fala em cobertura previdenciária, fala em dar cobertura previdenciária ao trabalhador por idade avançada. Não fala em tempo de contribuição. O que é que acontece com essa aposentadoria por tempo de contribuição? Que eu acho que deve ser o ponto principal, né, para uma reforma previdenciária séria que dê sustentabilidade ao sistema previdenciário. No Brasil, as pessoas com esse tipo de aposentadoria podem se aposentar precocemente. Se a pessoa tem 35 anos, o homem, né, 35 anos de tempo de contribuição, e uma idade, por exemplo, de 54 anos, começou a trabalhar aos 19 anos ou 53 anos, já pode se aposentar. Então, e o que é pior, né? Um homem aposentado com 53 anos, porque tinha os 35 anos de tempo de contribuição, vai continuar trabalhando. Né? Porque não é obrigado ele, quando se aposenta, se desligar do emprego. Isso tira posto de trabalho, no meu entendimento, tira posto de trabalho das pessoas, né, que estão ingressando no mercado de trabalho, e também não considero que essa aposentadoria precoce seja boa para o trabalhador. Eu vou ter que fazer um intervalo, mas na volta eu ainda insisto um pouco no desenvolvimento desse seu raciocínio, tá certo? Vamos para o nosso primeiro intervalo e na volta falaremos sobre mudanças na Previdência Social. Há um minuto só. Estamos de volta com o tema jurídico. No estúdio, contamos com a participação do especialista Antônio Marcos. Professor, no bloco anterior, o senhor falava sobre essa questão da aposentadoria precoce. E eu disse que a gente voltaria ainda insistindo nesse tema. É muito comum, eu acredito que ainda seja, famílias que assinam a carteira do filho, ainda adolescente, né, ou pagam uma previdência para ele ainda enquanto adolescente, que no final das contas vai resultar nessa aposentadoria precoce que o senhor falava no bloco anterior. Isso de fato, o senhor acompanha como sendo ainda um traço muito marcante dentro da nossa sociedade? É comum, de fato? Não, de fato é comum. Seja, né, assim, alguns trabalhadores que realmente começam cedo, né, porque a Constituição permite o trabalho a partir dos 16 anos, né, e também a própria legislação previdenciária,
permite que a pessoa seja segurado, né, da Previdência a partir dos 16 anos, como segurado facultativo, então ele pode começar a contribuir aos 16 anos, né? E com mais 35, no caso do homem, com 51 anos de idade, ele já teria direito a essa aposentadoria por tempo de contribuição, que, como eu disse, é uma espécie de aposentadoria que é rara, né, no sistema previdenciário mundial, né? No Brasil ainda se tem esse tipo de aposentadoria. Então, esse tipo de aposentadoria chamado por tempo de contribuição não exige a idade, apenas, né, requisito da idade, apenas o tempo de contribuição. Então, se o homem tem 35 anos de tempo de contribuição e a mulher 30 anos, ela já pode se aposentar. Agora, o que é que se criou para se inibir nessa aposentadoria precoce? Se criou o que se chama fator previdenciário, né? Isso há mais de 16 anos atrás, né, ainda no final da década de 90, foi criado esse fator previdenciário. O que é o fator previdenciário, na realidade? É um fator que é aplicado ao cálculo da renda mensal da aposentadoria, certo? Para inibir que a pessoa se aposente. Ou seja, é um redutor, na realidade, em regra, né, que é aplicado à aposentadoria por tempo de contribuição para inibir que a pessoa se aposente precocemente. Ou seja, se um homem com 55 anos de idade e 35 anos de tempo de contribuição, ele quer se aposentar, pela aplicação do fator previdenciário, vai ter uma redução na aposentadoria dele de cerca de 40%. Aí ele escolhe, né? Ou ele se aposenta aos 55 e vai receber uma aposentadoria 40% menor do que a média de salário dele, ou ele continua contribuindo. Geralmente, como eu disse, como as pessoas, né, se aposentam no Brasil e não estão obrigadas a se desligar do emprego, a dar baixa da carteira, eles continuam trabalhando, né, e recebendo. Na ponta do lápis, ele prefere se aposentar precocemente, perder os 40%, porque ele sabe que vai conseguir juntar na renda esse valor certo da aposentadoria reduzida, mais um trabalho ou outro que ele pode tranquilamente assinar a carteira e receber em conjunto. Na prática, é exatamente isso que acontece, cara. Teve até um colega nosso, né, que foi uma situação exatamente igual a essa. Ele disse, mais vale um passarinho na mão do que dois voando, né? E pegou, e é como se tivesse um aumento salarial para ele, certo? Então, veja que isso não é da essência, né, da proteção previdenciária, no meu entendimento, né? Isso não é da essência. Professor, no caso de desaposentação, que ainda não temos, né? Mas num caso de desaposentação, seria possível você garantir de imediato a aposentadoria, mesmo com a perda dos 40%, continuar trabalhando e depois solicitar essa desaposentação para fazer o ajuste? De fato né? Mas aí, né, esse Instituto da Desaposentação, que seria, a pessoa continuou trabalhando, aí, posteriormente, quer fazer uma revisão, uma espécie de revisão na aposentadoria para incluir esse salário de contribuição que ele continua a verter para o sistema, ainda está em discussão e o assunto está no Supremo Tribunal Federal ainda. Professor, então o senhor defenderia que deveríamos ter um caminho único, o da idade mínima, e qual seria essa idade mínima? Bem, cara, como eu estava explicando, a gente tem que entender que tem uma aposentadoria por idade, né, que já tem uma idade mínima para o homem de 65 anos e 60 para a mulher. Na aposentadoria do servidor público, né, já tem uma idade mínima para o homem de 60 anos e 55 para a mulher. E nessa aposentadoria por tempo de contribuição, que não é uma aposentadoria por idade, é uma aposentadoria por tempo de contribuição, não temos idade mínima. Talvez a solução não seja só a idade mínima, mas sim, quem sabe, né, alteração nessa espécie de aposentadoria, para que a gente tivesse um critério único, né, sem nenhum prejuízo, sem nenhum retrocesso social para o trabalhador do ponto de vista previdenciário, né? Porque muito se fala que essa aposentadoria por tempo de contribuição, se acabar ou se criar uma idade mínima, prejudica o trabalhador. Eu não vejo dessa maneira, né? É mais um tipo de aposentadoria e é mais uma espécie de regra que atrapalha até a própria vida do trabalhador no sentido de previsão, né, do que ele pode fazer para frente. Eu acho assim, no meu entendimento, eu vou dizer algo muito radical. Eu acabaria com a aposentadoria por tempo de contribuição, no meu entendimento. Mas quem começou logo cedo, professor, aos 16 anos, por exemplo, de fato trabalhando, o senhor diria que ele teria que trabalhar mais tempo, de fato,
Não, sem veja o bem, direito à aposentadoria. Aí a gente teria que criar uma regra de transição, né? E muito se fala nisso, em expectativa de direito e direito adquirido, né? Se teria que criar uma regra de transição para alcançar essas pessoas que já começaram, certo? E começar a aplicar essa extinção para as pessoas que entrarem agora no mercado de trabalho. Isso, assim, não sou muito bem do ponto de vista financeiro, mas eu estou analisando do ponto de vista do direito fundamental do cidadão. Professor, a gente sabe que é difícil fechar essa conta e muitas vezes para poder garantir um equilíbrio e evitar o déficit dentro da Previdência, essa corda acaba arrebentando o lado mais fraco. E queria saber da sua avaliação na possibilidade de ter que congelar, por exemplo, o benefício para o aposentado, por exemplo, ele não haver mais correção. Cara, eu penso assim, né, como estudioso de direito constitucional e previdenciário, que é inadmissível retrocesso social, né, em relação a essa proteção previdenciária. Eu acho que tem que se progredir. Evidentemente que o sistema previdenciário brasileiro, como é contributivo, né, é necessário que se faça sempre revisões, reformas e ampliações, mas nunca no sentido de diminuir ou retroceder nessa área social. A gente sabe que a conta às vezes não fecha, realmente. A gente tem que entender que o sistema tem que ser sustentável, tá? A gente não pode pensar só em agora. A gente tem que pensar que a Previdência Social brasileira ela tem que ter uma vida longa, né, para alcançar gerações que vêm. E para isso realmente é necessário fazer alguns ajustes, algumas correções. Mas nunca correções no sentido de aumentar a contribuição de trabalhador. Eu acho que tem outras dos trabalhadores. Eu acho que tem outras formas de aumentar a arrecadação, como, por exemplo, combate às fraudes previdenciárias, mais arrecadação em outras áreas que já estão previstas na Constituição, como a arrecadação das loterias, né, que contribui para a Previdência, aumentar essa arrecadação, né, essa contribuição das loterias. Melhor gerenciamento, né, da máquina previdenciária. Eu acho que tem outras soluções que não sejam a solução de impacto, né, nos direitos que já estão, direitos sociais que já foram adquiridos pelo trabalhador, pelo segurado, né, da Previdência Social. Tá? Eu acho que essa não é a melhor forma, né, de retroceder socialmente. Tá joia. Vamos para mais um intervalo e a gente volta já. A aposentadoria especial é o assunto desse bloco. Professor, quais são os requisitos para quem quer requerer uma aposentadoria especial? Bom, Carla, como a gente estava falando lá no primeiro bloco, no regime geral de previdência social nós temos 4 espécies, né, uma modalidade de aposentadoria. Invalidez, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, por tempo de contribuição e uma aposentadoria que é chamada aposentadoria especial. Na realidade, a aposentadoria especial é uma aposentadoria por tempo de contribuição especial para aqueles segurados que exercem a sua atividade em regime prejudicial à sua saúde, por exposição a agentes químicos ou físicos, né? Então, uma pessoa que trabalha com radiologia, né? Uma pessoa que trabalha com produtos químicos, um bioquímico, né? Uma pessoa que trabalha com exposição à eletricidade, esses, né, têm direito a uma aposentadoria com um tempo de contribuição menor ainda do que aqueles 35 anos que a gente falou para a aposentadoria por tempo de contribuição. Esse tempo pode cair até quanto, professor? Pode cair até 15 anos na previsão atual. Então, aquelas pessoas que trabalham com extração, né, mineral no subsolo, diretamente com extração de minério no subsolo, essas podem se aposentar até com 15 anos apenas de tempo de contribuição. Né? Mas também tem exposições, né, que permitem exposições do segurado, que permitem aposentadoria aos 20 anos e aos 25 anos. A maioria, né, das exposições a agentes químicos e físicos, né, ensejam a aposentadoria especial aos 25 anos de idade, como o ruído, por exemplo. O ruído acima de 85 decibéis, né, a que o trabalhador esteja exposto, pode ensejar uma aposentadoria com 25 anos de tempo de contribuição. É mais precoce ainda do que aquela aposentadoria. Agora, como é que é feito esse cálculo, professor? Na realidade, o cálculo do valor da aposentadoria, como todas as aposentadorias, né, no regime geral de previdência social,
ela não é, e é preciso esclarecer isso, ela não é o último, pelo último salário do segurado ou do trabalhador. É sempre pela média aritmética simples dos 80 maiores salários de contribuição do segurado. Então, no caso do segurado especial, não existe, né, segurado especial não dá aposentadoria especial, que não se confunde aposentadoria especial aposentadoria para o segurado especial, que é o trabalhador rural e o pescador artesanal. No caso da aposentadoria especial, não incide o fator previdenciário. Então, se a pessoa trabalhou o tempo todo, né, com exposição a agentes químicos e físicos, por exemplo, ela, no cálculo da aposentadoria, não vai incidir o fator previdenciário. Vai ser 100%, não do último salário, 100% da média aritmética dos salários dele. Entendo. Se o trabalhador passou um tempo apenas, não toda a carreira, dentro desse trabalho aí que está encaixado como possível para aposentadoria especial, como é que vai incluir isso dentro do cálculo? É o seguinte, o segurado ele pode trabalhar uma parte, né, em regime insalubre perigoso, em regime com exposição a agentes químicos e físicos. Então, esse seria um tempo especial, né? Se ele volta para a atividade comum, né, que não seja essa atividade insalubre perigosa, há uma conversão desse tempo especial em tempo comum para se somar, certo? Se atualmente a atividade dele é no tempo comum, ele tem direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição, aquela que a gente falou anteriormente. Uhum. Mas o tempo especial, né, há uma conversão para o tempo comum. Por exemplo, se foi o caso de um trabalhador, né, um segurado, que esteve exposto a algum agente químico que ensejaria a aposentadoria especial aos 25 anos, tá? Aí ele passou para a atividade comum. Se ele trabalhou 10 anos na atividade especial, isso equivale a 14 anos na atividade comum. Então, quando ele for somar com a atividade comum que ele tem, ele vai somar não 10, mas sim 14. Agora, professor, para efeito de comprovação que ele passou esse tempo fazendo essa atividade insalubre, ele precisa recorrer, tem que voltar à empresa, sei lá, que ele trabalhou há 10 anos, há 20 anos, vale um registro na carteira de trabalho, ou o próprio controle do INSS já seria suficiente, basta puxar uma ficha que já está lá? Não, na realidade, hoje, né, a lei exige que ele tenha um laudo, né, de um técnico de medicina ou segurança do trabalho, né, que diga qual é o agente que ele foi exposto, né, está exposto ou foi exposto, e que diga que se aquela atividade era permanente, né, permanente e habitual. É porque, às vezes, as pessoas passam só pelo local, né, insalubre e acham que tem direito contra esse tempo especial. Na verdade, você tocou num ponto muito, muito importante. É que, às vezes, né, o trabalhador não tem esse laudo, né? Na época, o INSS exigia, tinha lá um formulário, né? Não tem esse laudo e a empresa fechou. O grande problema é esse, que se a empresa existir, é possível que ele busque, né, junto à empresa esse laudo para poder comprovar esse tempo, né, esse tempo especial. Mas, em alguns casos, a empresa não existe mais. Isso. Essa é uma grande dificuldade que o trabalhador tem. Por isso, que é importante essa educação previdenciária de que as pessoas que trabalham em regime insalubre ou perigoso ou prejudicial à sua saúde, que tenham a documentação necessária com esse laudo que realmente ele trabalha com a exposição daqueles agentes. Então, a orientação foi desvinculado da empresa onde você desenvolvia a atividade insalubre, passe pelo médico e pegue um laudo dizendo... pelo recursos humanos e pegue o seu perfil profissional, que é o PPP, né, que é o laudo, na realidade, o laudo de comprovação de atividade insalubre ou perigosa. Professor, muito obrigada, né? Aprendi bastante, inclusive agora, sobre, né, atividade insalubre, no finalzinho mais ainda. Então, obrigada demais pela sua participação, por tudo que nos ensinou aqui. Boa tarde. Boa tarde. Chegamos ao final do programa. Agradecemos pela sua audiência aqui na TV Itararé, a emissora que mais cresce na região. Se você tem alguma sugestão de tema, nos envie. Curta nossa fanpage e siga nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem.